Salve, salve, Homo sapiens sul-americano, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Cadu, eu sou acadêmico de biologia e sou amante da natureza. Venho com muita honra trazer o primeiro vídeo específico da série Biomas do Brasil. Falaremos hoje sobre as peculiaridades e as particularidades de um bioma exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga, com todas as suas características e, sobretudo, com a sua herança cultural. Antes do vídeo, eu gostaria de mandar um abraço apertado para um grande coleguinha que eu fiz através dos vídeos, que é o Gabriel Barreto, paulista, torcedor do Santos Futebol Clube. Obrigado pela sua audiência. Gostaria de dizer que toda vez que eu fizer um vídeo, eu vou pensar em transformar pessoas em amantes da natureza assim como eu. Então agora vamos para a vinheta e depois para o vídeo. Bom, galera, falando sobre a Caatinga, o nome Caatinga vem do Tupi-Guarani e significa mata branca. Esse nome faz referência ao fato da cor ser predominante na vegetação durante a estação seca, que é a que perdura uma boa parte do ano durante o inverno, principalmente. Nessa estação, todas as plantas, ou quase todas, né, perdem suas folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água que fica armazenada nelas. Com relação ao retorno das chuvas, as folhas verdes começam a brotar novamente e essa vegetação se recompõe. Esse bioma é encontrado nas áreas do nordeste do Brasil, especificamente nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de parte de Minas Gerais. Toda essa área abrange aproximadamente 844 mil quilômetros quadrados, ou seja, 11% do território brasileiro. Bom, apesar da sua importância ecológica, calcula-se que 40 mil quilômetros quadrados da Caatinga já foram transformadas em regiões desérticas. Isso é muito ruim, né? O que é explicado pelo corte de vegetação, pelo mau manejo do solo e pelas queimadas que acontecem de forma criminosa e que aumentaram nos últimos anos. O Dia da Caatinga é comemorado desde o ano de 2003, no dia 28 de abril. Essa data representa, né, o nascimento do ecólogo João Vasconcelos Sobrinho, que viveu durante 80 anos aproximadamente, de 1908 a 1989, que foi pioneiro nos estudos desse bioma. Antes de começarmos a falar especificamente da vegetação e da fauna, é importante falar sobre o impacto cultural que esse bioma tem no país, né? A questão cultural da Caatinga é extremamente importante. Essa região foi berço do movimento do cangaço, um movimento social que surgiu a partir da proclamação da República em 1989, quando houve uma desigualdade social muito grande. Isso ficou muito marcante. Um grupo se organizou através de tomadas pautadas através da violência, né, violência armada, buscando isonomia, né, saqueando fazendas locais, saqueando locais com maior poder aquisitivo, né. Esse grupo foi formado por profundos conhecedores empíricos desse bioma, e a forma deles interagir com a natureza e com as próprias vestimentas, a forma de falar, as gírias utilizadas foram difundidas nessa região e, sobretudo, perduram até hoje. Os dois principais representantes são Maria Bonita e o Virgulino Lampião, que são extremamente reconhecidos e que eram um casal. O que cabe notar que Maria Bonita era extremamente audaz na hora das tomadas de espaço, né? Sobre a vegetação da Caatinga constitui um tipo de vegetação bem adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região. Dependendo das condições naturais e das áreas em que elas se encontram, apresentam diferentes características. Quanto às condições de umidade do solo, quando as condições são mais favoráveis, né, a Caatinga se assemelha a uma mata, quase mata atlântica, onde são encontradas árvores como, por exemplo, o juazeiro, também chamado de juá, ou a laranjeira, ou até mesmo o vaqueiro, a aroeira ou a baraúna, conhecida dessa maneira, né? Bem, nas áreas mais secas, o solo é mais raso e pedregoso. Isso constitui a produção de vegetação mais arbustiva, né? Mais arbustiva, com arbustos de plantas mais tortuosas, plantas mais baixas, que deixam o solo praticamente descoberto.
A vegetação da caatinga apresenta características de adaptação ao longo do período de seca com grande diversidade de espécies vegetais. Muitas delas são endêmicas, né, que se desenvolvem apenas nessa região. Essa vegetação ela pode ser categorizada em 3 estratos. O estrato arbóreo, que está associado a espécies de árvores, né, de vegetais que variam de 8 a 12 metros de altura. Os arbustivos, com espécies que variam de 2 a 5 metros de altura. E o herbáceo, que são espécies que chegam a no máximo 2 metros de altura. Mas isso configura uma estrutura muito importante. Nós podemos dizer que a caatinga pode ser distribuída, né, em 4 tipos diferentes. Né? Quando a gente fala tipo de caatinga, a gente está dizendo, não é adequado, mas é só para ilustrar de uma maneira mais efetiva. Né? Nós podemos falar da caatinga arbórea, que é composta exatamente por florestas que se apresentam lá com árvores que podem chegar a 20 metros de altura, isso nas zonas mais molhadas, onde nós temos presença de rios, por exemplo. A caatinga arbustiva, que compõe árvores de até 8 metros de altura, como por exemplo o próprio xique-xique, né, e a macambira, que são árvores características dessa região. A mata seca, que é composta por florestas situadas próximas a encostas e topos de serra, faz parte de uma zona de transição junto com o carrasco, que é composto por arbustos e caules bem finos e tortuosos. Essa fitofisionomia da região, por exemplo, pode ser encontrada na Chapada do Ibiapaba, nos estados lá do Piauí e Ceará, né, e ao sul da Chapada de Araripe. Essa característica também é uma característica de transição entre o bioma caatinga e o bioma cerrado. As principais características da vegetação, então, como ditas, são de árvores baixas e com troncos tortuosos. Né? Elas apresentam bastante espinhos. Ao longo da estação seca, as folhas tendem a cair, ou seja, são plantas decíduas, né? Vegetais decíduos, nos quais eles perdem as folhas para evitar o processo de transpiração e de gutação, que faz com que ele tenha perda de água durante essa estação. O cair das folhas é um mecanismo importante, então, e aí por isso que deu nome à caatinga, né, no processo. Bom, sobre essa região especificamente, quando falamos, né, de plantas, nós temos as plantas que são chamadas de suculentas ou cactáceas. Também temos as bromélias, que são capazes de armazenar muita água no seu interior, o que faz elas suportarem a ausência de chuva, né? Como algumas marcações mais específicas, alguns vegetais mais característicos, nós podemos citar então alguns que já foram falados, né? Bromélia, juazeiro, xique-xique, macambira, mandacaru, maniçoba, o angico, que tem também a sua importância cultural, que é um vegetal de crescimento rápido, muito bom para reflorestar áreas, e ele era utilizado como esconderijo dos grandes grupos de cangaceiros. Né? Além disso, também temos a acácia, a mimosa, umbu, entre outros representantes. Algumas características, então, de alguns representantes mais marcantes dessa área, como, por exemplo, o cumaru, né, que é uma planta totalmente adaptada à maior parte do solo da caatinga, especialmente os solos arenosos. Ela tem raízes bem profundas para poder suportar esse solo mais arenoso. Né? Os caules dela soltam lascas bem finas e deixam à amostra uma camada mais nova, o que possui uma coloração bem verde. Ela tem estado, né, em risco de extinção por conta da grande exploração da sua madeira. Além disso, nós temos o ipê roxo, que é uma espécie inclusive amplamente difundida, né, por conta da sua beleza e exuberância. Ela tem o nome exatamente roxo por causa da sua floração, da cor da sua floração, né? Ela fica em destaque formando densos buquês com essa coloração. Né? Ela tem uma grande procura dessa espécie para ornamentação. Isso faz com que nós tenhamos, então, em algumas regiões, a implantação dessa espécie e em outras a exploração indevida, o que faz com que ela, na caatinga, esteja também sob risco de extinção. O juazeiro é uma espécie de planta cujas suas folhas permanecem verdes durante o período de seca. Ela tem raízes que captam umidade do solo de uma forma muito específica e é uma das poucas espécies não decíduas dessa região que mantém as suas folhas durante a estiagem, e elas podem atingir até 16 metros. Né?
A macambira é uma espécie de bromélia, muito bonita por sinal. Ela se desenvolve sob o sol, a exposição do sol, e ela apresenta folhas bem suculentas, né? Exatamente pelo fato de ela estar tomada por água dentro delas, né? É, essas folhas são utilizadas para alimentação do gado, porque elas servem também como forma de hidratação do mesmo, né? Também serve para fazer uma farinha e pirão. O seu talo é bastante utilizado para revestir telhados, ajuda aí contra as goteiras, né? Sobre a hidrografia da região, aí você fala, poxa, a Caatinga, né? A Caatinga é uma região mais seca durante o ano, é uma região que está se transformando em pontos desérticos, né, por conta da exploração. Tem rio na Caatinga? Sim, tem rio na Caatinga, inclusive 4 grandes caudalosos rios, né, como o Rio São Francisco, o Rio Poti, o Rio Jaguaribe e o Rio Parnaíba, como vocês podem ver. São rios caudalosos e bem grandes, né? Eles têm uma característica de estarem mais aparentes no período de chuva, porém eles ficam, algumas partes deles, alguns afluentes que eles formam secam durante o período de seca, mas eles estão sempre presentes, né? Principalmente o São Francisco, que é o rio perene mais conhecido dessa região. Com relação aos animais, quando falamos de fauna, né, nós temos uma diversidade muito grande de animais. É um verdadeiro desfile, né, de animais especializados em enfrentar climas secos. Temos vários répteis, como por exemplo o teiu, calangos, né? Quando se trata de aves, nós temos como representante a asa branca, que deu origem ao nome de uma música, né, muito bonita, composta e extremamente difundida, que é inclusive o grande músico Gonzaga, né, trouxe essa letra para a gente com o nome de Asa Branca. Temos a arara maracanã, por exemplo, que é chamada arara maracanã verdadeira, né? Podemos encontrar nessa região, então, diversos outros tipos de animais, como mamíferos, morcegos e roedores, né? Roedores na sua maioria. O mocó, por exemplo, é um roedor bem dócil, que pode chegar a 40 centímetros de comprimento. Ele vive nas sombras dos rochedos e de lajes de pedra, onde tem mais umidade, né? O rato-bico de lacre também pode ser encontrado nessa região. Ele aproveita arbustos como forma de abrigo de outros animais, o que pode fazer com que ele tenha algumas dificuldades, haja visto o fato de que as cobras habitam os arbustos e eles são consumidos por cobras, né? Nós podemos apresentar ainda cupinzeiros muito grandes que servem a posteriori como ninhos de pássaros, né? Fazendo com que eles possam estar protegidos do calor. Temos ainda o tatu-bola, que evita sair durante o dia, ele tem um hábito mais noturno exatamente por causa do calor, né? Quando as temperaturas estão melhores, ele vai para a noitada. Como anfíbios, nós temos ali como representante nesse bioma, né? Alguns animais que ficam mais nas regiões mais molhadas ou que passam por um processo de chuva naquela região, né? A maior parte deles, como a perereca, por exemplo, vive abrigada em bromélias, em plantas, exatamente para evitar perereca verde pequena, desculpa, eu não disse o nome, né? Ela fica abrigada em plantas para evitar exatamente que ela tenha uma desidratação. Algumas espécies ainda vivem apenas em poucas áreas de floresta que restam na Caatinga, né? Como por exemplo o macaco guariba, o guigó da Caatinga, né? Agora, de répteis, nós temos uma vastidão dos mesmos, e esses répteis, até 2 já citados, o teiu e os calangos, né? Mas nós temos um representante amplamente conhecido, que é o jacaré do papo amarelo, que é típico dessa região, vive mais próximo às margens dos riachos, né? Que pode garantir água e sobrevivência para eles, né? Além de uma rica fauna, esse bioma também vem sofrendo baixas. Infelizmente, algumas espécies já foram extintas da região, como a ararinha azul, por exemplo, né? Os poucos exemplares que existentes vivem em cativeiro, e outras estão em risco, como por exemplo o tatu-bola, a onça parda, o soldadinho do araripe, né? Que além
da caça indevida, né? O desmatamento também contribui para essas perdas, haja vista o fato de que ele foi mais intensificado, proporcionando mais aridez nesse bioma, né? Como muitas espécies só existem no bioma Caatinga, então você já pode imaginar que quanto melhor, maior for a preservação, mais fundamental ela será, né? Para que nós possamos ter exemplares desses animais sendo protegidos, né? Bom, esse bioma é um bioma extremamente ameaçado e, como acontece em muitos outros biomas, é claro, ela sofre com uma série de ameaças que comprometem a sua conservação e a conservação da sua biodiversidade. Um desses riscos acontece por causa do tráfico de animais, né? Dentre as principais ações responsáveis pela destruição da caatinga, ainda podemos citar, né, o desmatamento, queimadas, exploração de recursos naturais sem reposição, mudança do uso do solo, por exemplo, né? Já os órgãos ambientais do setor federal estimam que aproximadamente 46% da área da caatinga já foi desmatada, né? E vale ressaltar que muitas espécies que são endêmicas desse bioma, ou seja, apenas de lá, precisam especificamente que esse bioma seja preservado, a fim de evitar o desaparecimento das mesmas, né? O importante para resolver, para a solução disso, é ter novas unidades de conservação específicas dessa área. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha trazido elucidações sobre um bioma tão rico em fauna e flora, mas também rico em cultura, de uma faixa específica do nosso país. Gostaria muito de agradecer ao Instituto de Educação Ambiental e Ecoturismo, o Instituto EAE, que nos auxiliou no processo de captação das bibliografias. Um instituto incrível do qual eu faço parte como voluntário. É um instituto que participa do processo de educação ambiental e também da produção da floresta do pertencimento em Nova Iguaçu, no município que nós fazemos parte. Gostaria de agradecer este instituto e pedir para que vocês façam uma manifestação na rede social do Instituto, aqui ó, Instituto EAE, sigam no Instagram, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem para que vocês nos auxiliem a alavancar o processo de produção do mesmo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Falar sobre os biomas brasileiros é muito importante. Espero que todos estejam conosco na próxima. Até a próxima. Obrigado.